Essa live aqui eu vou mostrar para ti 5 sequências de pentes para tu utilizar no teu degradê, para que tu tenhas muito mais facilidade na hora de fazer um degradê, para que tu consiga aí ter alguma coisa já na tua mente definida. Em resumo, a gente vai definir algumas sequências de pente para que tu comece a utilizar, para que tu consiga chegar no teu degradê perfeito. Legal, galera? Show de bola! Quando a gente vai fazer um degradê, uma das coisas que precisam ser definidas é a sequência de pentes que nós vamos criar. Como é que a gente vai fazer? Legal? Porém, tem alguns erros que a gente acaba cometendo e que isso pode interferir em tudo e independente da sequência de pentes que tu vais fazer, vai dar certo ou não vai dar certo. Então é sobre isso que eu primeiro quero te preparar para tu receber a sequência de pentes correta. Legal? A primeira coisa é quando vocês vão marcar a linha da zero, né? Quase todo mundo tem uma sequência de pentes onde tu precisa marcar a linha da zero. Qual é o erro muito comum que as pessoas acabam cometendo e que acaba complicando todo o degradê, fazendo com que um lado ele seja mais escuro do que o outro, o degradê é diferente de um lado e do outro, às vezes um lado fica bom, às vezes o outro lado não fica legal. A primeira coisa é sempre, absolutamente sempre, tu precisa de muita organização. E começa desde o primeiro pente, o pente da zero. A primeira dica é, quando tu for marcar a zero, eu não quero que tu marque ela de uma vez só. Eu não quero que tu simplesmente gire e já marque o degradê. Eu quero que tu faça o seguinte procedimento. Na hora que tu for marcar, tu vais escolher a altura, e aí a altura a gente já conversou, já teve outras aulas sobre isso, legal? Tem outros vídeos aqui no meu canal que tu podes assistir, que é escolher a altura da zero. A altura da zero, ela vai indicar muito a agressividade que tu queres dar pro teu degradê. Se vai ser muito agressivo, se vai ser pouco agressivo. Quanto mais eu subo a zero, mais agressivo é o meu degradê. E aí tu precisa julgar se, beleza, esse cliente, ele quer um degradê mais agressivo ou ele quer um degradê um pouquinho mais suave? É isso que tu tens que fazer. Beleza? Então, olha só. Quando tu for marcar, tu vai escolher a altura e tu vais começar de um lado. Beleza? E aí eu vou começar. Vou começar a marcar na zero. Pá, marco, 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 marco. Eu paro aqui atrás. Na hora que eu paro aqui atrás, para quem tem espelho, tu vai fazer o seguinte, vou mostrar nos dois lugares, tá? Tu vais colocar o teu dedo aqui, ó. Pá, foi aqui que eu marquei a zero. Tu vais colocar o teu dedo aqui, pá, e tu vais definir. Opa, é aqui, agora tu começa desse lado aqui. E aí depois tu só junta. Deixa eu mostrar aqui. Tu marca aqui e depois tu vem com o dedo e define exatamente a mesma altura. E aí tu vem desse lado aqui e junta essa parte final. Por que que tu tens que fazer isso? Porque se tu vier de uma vez só pelo olho, marcando pontos no rosto, como assim? Altura de orelha, entrada aqui do cabelo, o biquinho do cabelo aqui na frente, quando tu marca esses pontos, tu vais ter desequilíbrio. Por quê? Porque um lado é diferente do outro. Uma orelha é diferente da outra. Uma entrada é diferente da outra. Se eu for nessa pegada, o meu degradê vai ficar diferente nos dois lados. Então, toma cuidado em relação a isso. Toma cuidado em relação a isso. Beleza? Show de bola? Massa. Então, vamos lá. Primeira coisa, bati, veio até o meio. Segunda coisa, bati, juntei aqui. Certo? Esse é o primeiro passo que tu vai fazer para ficar um pouquinho mais tranquilo. Certo? Outra questão. Quando tu vais fazer o degradê, tu sempre tens que tentar te organizar da melhor forma possível. Escolhe, cara, a partir de agora, a partir de hoje, um lugar onde tu sempre vai começar. Se tu sempre vai começar do lado esquerdo, se tu sempre vai começar do lado direito, escolhe e sempre começa por esse lado. Por quê, Felipe? Isso é necessário? Isso vai definir se eu vou conseguir chegar no degradê perfeito? Não, mas isso vai fazer com que tu fique organizado. Isso vai fazer com que tu crie uma rotina na hora de fazer o degradê. Então fica muito mais fácil, cara. Beleza? Então, ó, já fica o exercício aqui pra ti. Escolhe um lado. Não deixa de escolher um lado. Tu vais começar por onde? Pelo lado esquerdo? Pelo lado direito? Ou por trás? E aí tu sempre começa dessa forma. Beleza? Eu gosto muito de começar pelo lado esquerdo, tá? Eu gosto muito de começar pelo lado esquerdo. Mas é a minha maneira de cortar, independe do jeito que tu vai fazer.
se é do lado esquerdo ou do lado direito. O que eu quero é que tu sempre faça exatamente da mesma maneira para que tu tenhas mais facilidade e para que tu crie uma rotina na hora de fazer o degradê. Tudo certo? Tranquilo que é isso? Enquanto é isso? Beleza. Agora, outra questão, e que é uma dúvida de muita gente quando vai fazer um degradê na zero. Ah, vou fazer um degradê na zero, Felipe, e eu sinto muita dificuldade em tirar a marcação da zero. Muitas vezes isso acontece pela maneira com que tu marcou a zero. A maneira com que tu marcou a zero. Então, presta atenção. Quando tu for marcar a zero, eu quero que tu marque ela dessa maneira aqui, ó, com as costas da máquina. Eu não quero que tu marque com a ponta. Por quê? Porque a ponta eu vou ter uma medida, um tamanho de cabelo diferente quando eu marco com as costas. Vamos lá, preciso dar uma volta aqui. Eu sei que tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe e eu preciso deixar isso extremamente claro. Quando eu marco com as costas, o tamanho do meu cabelo é definido pela largura da minha lâmina. Quanto mais larga for a minha lâmina, maior esse cabelo vai ficar. Porque a lâmina é a única coisa que separa a minha lâmina de corte, certo? Porque aqui a lâmina é dividida em lâmina de proteção e lâmina de corte. A minha lâmina de proteção é a única coisa que separa o meu crânio, o meu cabelo, da lâmina de corte. Então, quanto mais grossa ela for, maior o cabelo vai ficar, que é o princípio dos pentes. Aqui está 0, botei o pente 2, botei o pente 3, botei o pente 4. Ele vai ficando mais distante e o cabelo vai ficando maior. Então, o que interfere no tamanho do cabelo é a largura da lâmina de proteção quando eu marco na 0. E quando eu marco na 0 assim, com a alavanca totalmente para cima, ou seja, na 0 baixa, eu tenho um cabelo, em média, de 1 milímetro. Quando eu marco em ponta, a medida do cabelo ela é determinada pela distância entre a lâmina de proteção e a lâmina de corte. Essa distância que dá entre elas aqui, ó, na separaçãozinha dela. E se esse meu ajuste da lâmina de proteção com a lâmina de corte estiver muito próximo, na hora que eu marco, eu posso deixar esse cabelo, por exemplo, com 0,4 milímetros. E aí, quando eu tento tirar a marcação com as costas, eu não consigo. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 milímetro e pode não ser o suficiente. Então, toma cuidado quando tu for marcar. Não marca assim. Felipe, eu marco assim e eu consigo. Beleza. Provavelmente a separação entre a lâmina de corte e a lâmina de proteção está bem equilibrada com a grossura da tua lâmina. Mas para quem está começando, cara, não arrisca. Já vai treinando essa maneira que tu vai fazendo. Vai ficar muito mais tranquilo. Tudo certo? Tudo tranquilo em relação a isso? Beleza, vamos continuar então. Show de bola. Outra coisa que o pessoal me pergunta bastante, Felipe, os pentes especiais, eles são necessários? Para quem não sabe o que são pentes especiais, normalmente nas máquinas, antigamente, hoje já é comum, né? Hoje já virou o pente normal também. Mas antigamente vinha o pente 1, o pente 2, o pente 3 e o pente 4. Quando o degradê ele começou a surgir no mundo, né? No mundo mesmo, começaram a vir outros pentes. Um pente intermediário entre a 0 e a 1 e um pente intermediário entre a 1 e a 2, que são pente meio e pente 1,5. O pente meio ele tem 1,5 milímetros, ou seja, quando eu passo eu tenho 1,5 milímetros. O pente 1 especial, que é o pente 1,5, eu tenho 4,5 milímetros de cabelo. Eles são essenciais, eles são determinantes para tu fazer um degradê? Não, tu consegue fazer um degradê sem os pentes especiais. Tu pode ter uma sequência que não tenha pentes especiais. E tá tudo bem com isso. Porém, os pentes especiais facilitam demais. Quanto mais tu estás no início para tentar fazer um degradê perfeito, menos habilidade tu tem, menos habilidade visual tu tens. Então tu precisa de mais recurso. Para quem está começando, os pentes especiais eles são fundamentais. A questão é que com o tempo tu consegue começar a tirar esses pentes e deixar o teu corte ainda mais rápido. Ou não, tu pode criar uma grande habilidade com eles mesmo e continuar com eles para sempre, não tem problema nenhum. Beleza? Mas eles facilitam demais. Eles facilitam demais. A mesma coisa as máquinas que não têm alavanca. Tipo assim, tem algumas máquinas que não têm alavanca.
E qual é o problema disso? Pô, tu perde várias oportunidades de conseguir disfarçar com mais facilidade. Então, uma máquina sem alavanca, ela pode te complicar demais. Sempre que tu for comprar uma máquina, compra ela com alavanca. No caso, essa daqui que eu tô na mão, a alavanca dela é aqui embaixo, tá? Ela é um pouquinho diferente, ó. Ela é aqui embaixo. Beleza? Esse aqui é o lançamento que vai sair da Mega, tá? Essa daqui é uma máquina que para canhoto é excelente, porque não tem essa lateral atrapalhando. Beleza? Esse aqui é o lançamento e não tá nem à venda. Beleza? Eles mandaram para eu testar, para dar um feedback. Muito boa a máquina. Excelente potência, a lâmina é bem legal. Show! Daqui a pouco deve ter o lançamento da Mega aí, apresentando a Infinity para vocês. Baita de uma máquina. Show de bola! Então, cara, tem alavanca. Se não tiver alavanca, vai complicar bastante o teu trabalho, tá? Dá pra fazer? Dá, galera. Dá pra fazer. Dá pra fazer um degradê só na zero. Mas é complicado. Tem cabelo que é difícil demais utilizar poucos pentes. Tu precisa do recurso dos pentes. Então, tenha, tá? Tenha os pentes especiais. Show de bola? Outra dúvida em relação à sequência, que sempre colocam bastante, é... Felipe, na hora que eu vou fazer a marcação, eu devo vir com a marcação reta, eu devo vir com a marcação em curva, ou eu devo vir com a marcação super em curva? O que vocês acham? Tem que vir reto, tem que vir em curva, ou tem que vir muito em curva? Bota aí para eu saber, só para eu entender qual é a visão que vocês têm em relação a isso. Eu devo vir reto, eu devo vir em curva, ou eu devo vir muito em curva, muito lá para baixo? Para ti que estás assistindo gravado, tá? Pode comentar aí embaixo também que eu quero saber. Eu olho todos os comentários. A opção é do cliente. Pô, aí tu me arrepia todo quando tu me dá uma resposta dessa. Aí tu me deixa emocionado. A questão, galera, é que é um tanto faz, tá? O em curva, ele é dito como certo entre barbeiros. Mas dane-se, a gente não atende barbeiro, a gente atende cliente. Então, tanto faz. A questão é, o que visualmente isso vai trazer? Quando eu faço ele reto, eu estou abrindo mão de um corte nessa parte de trás um pouquinho melhor estruturado. E quando eu faço isso, quando eu sigo reto, aqui eu raspo muito. E quando eu raspo muito, quando eu subo demais, eu tenho um corte um pouco mais agressivo. Então, se eu quero um pouco mais agressivo, show de bola. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha só, no meu casamento, não sei se tem essa foto. Putz, eu não tenho. Talvez eu tenha essa foto, vou ver se eu consigo ela. Eu tenho, claro, né? Eu cortei o cabelo do meu irmão no meu casamento. Eu cortei o cabelo pra ele ir. Ele é meu padrinho, óbvio, né? Então, ele tava com o cabelão todo azul, tipo, todo azulzão e tal. E o degradê dele, eu subi tudo reto, cara. Extremamente agressivo. Por quê? Pô, ele ia estar lá com uma roupa toda social, toda certinha. E a gente queria criar esse contraste. Um cabelo bem agressivo, azul, combinando com um terno azul. Se não, me engano, não, o terno não era azul. Era um terno cinza, meio escuro, assim. Então, sabe, a gente trouxe bastante agressividade no corte e ficou sensacional. Ficou lindíssimo o cabelo dele. Vou ver se eu consigo essa foto para vocês. E foi um degradê totalmente reto, porque eu trouxe muita agressividade. Quando eu faço ele um pouco mais em curva, eu preservo um pouco mais essa região, deixo um cabelo mais estruturado, sim, mas ele menos agressivo. E quanto mais para baixo, menos agressivo ainda. Então, cara, tá tudo certo. A opção é do cliente. Tá? Claro, o cliente ele não vai falar assim, bom, eu gostaria que fosse reto, eu gostaria que fosse em curva, ou gostaria que fosse super em curva. Ele não vai dizer. Tu vai sugerir de acordo com a conversa que tu tens com o teu cliente. E tu vais identificar, beleza, o estilo dele é esse. O cara chegou e falou assim, pô, Felipe, é o seguinte, cara, eu quero fazer um corte, cara, eu gosto de um corte todo bagunçado, eu gosto de um degradê bem alto, bem estiloso mesmo, cara. E assim, ó, meu cabelo tu pode desfiar bastante, eu não gosto dele arrumado, eu gosto de passar a mão, passar um creme e jogar o cabelo todo pra cima. É assim que eu gosto do meu cabelo. E aí tu vai fazer um super curvado lá atrás, mete um reto aí, cara, faz total sentido com a identidade do cliente, tá? Barbearia é a gente atender cliente, tá? Existem algumas crenças que tem entre barbeiros. Essas crenças podem ficar entre barbeiros? Podem, mas não pode trazer isso pro teu dia a dia. Felipe, se eu fizer reto, vai ter um barbeiro me falando, cara, o único problema do teu degradê é que tu fez reto.
Gente, o cara tá viajando total. Se ele olhar só por esse aspecto técnico, tirar o fator humano de um corte de cabelo, tá faltando ainda aprender um pouco sobre atendimento. Cortar cabelo, barbearia, é sobre relacionamento. Barbearia é sobre estar junto com outras pessoas. Barbearia, pô, barbearia é muito mágica, né, cara? Barbearia é uma coisa muito, assim, incrível. Tu vai ficar meia hora, e às vezes um degradê pode levar 45 minutos, dependendo do cabelo, com a mão na cabeça do cliente. Gente, com a mão. Tu imagina assim, ó, tu imagina tu andando na rua, estás andando na rua. De repente tu vê um desconhecido e tu faz assim, ó. Tudo bem contigo? Tudo certo? Tá entendendo o nível de intimidade que a gente tem com o cliente? Tu vai estar aqui, ó, com a mão na cabeça do cara. É muita intimidade. Então, o fator humano está muito presente dentro da barbearia. Se eu ignoro isso, eu faço uma coisa tão quadrada e digo, olha, todo degradê precisa ser assim. Todo corte precisa ser assim. Vai estar todo mundo fazendo exatamente o mesmo corte, não criando individualidade nenhuma e não se diferenciando de nenhuma maneira dos barbeiros. Chega num determinado ponto que tá todo mundo assim, caramba, parece que todos os barbeiros fazem cortes exatamente iguais. Exatamente. É disso que se trata. Tá? Então, fazer o degradê perfeito, ele vai além da transição de cor. Óbvio, eu preciso deixar uma transição de cor impecável. Mas o degradê perfeito é o degradê perfeito pro teu cliente. Quando tu olha e bota assim, caraca, eu consegui fazer um degradê que eu não vejo nenhuma marcação. Ele tá limpo, sabe aquele degradê limpo, assim, o cara chega assim, caramba, não acredito que eu consegui fazer um degradê desse. Tá impecável e tu ainda fez o degradê pro cara. É esse o teu degradê, ó. Pega aqui, ó. Entende? Então tem que ter essas nuances, beleza? Essa é tranquilo, né? Em relação a isso. Beleza. Outra questão. Vou fazer um degradê. Quais pentes que eu devo utilizar? Eu posso usar até a 2, eu posso usar até a 3, eu posso usar até a 4, eu posso usar o pente 6. Qual é o limite do meu pente? E a resposta, como sempre, aquela resposta que nenhum aluno gosta de receber, é um tanto faz de novo. Interpretativo, tá? Total interpretativo. Tu queres um degradê extremamente escuro, e que ele tem uma faixa bem escura mesmo, eu vou lá pro pente 4 e sobra pouco espaço para eu trabalhar as partes mais claras. Então é um grande depende. Que tipo de degradê que tu queres? Porém, qual é o padrão? O padrão é o pente 2. Um degradê até o pente 2. Esse é o padrão que a gente estabelece. Tudo certo? Mas só para tu entender que as sequências que eu vou começar a te mostrar agora são sequências dentro desse padrão. Mas tu pode adicionar pentes. Tu pode botar o pente 3 a mais, tu pode botar o pente 4 a mais, e quem sabe o pente 6. Por que não? Tá? Então, agora eu vou começar a te mostrar algumas sequências. Então, eu quero que tu pegue papel e caneta, cara, ou alguma coisa que tu possa anotar, para tu ir anotando todas essas sequências, que eu tenho certeza que vai ser importante para ti. Perfeito? Vamos lá. Eu vou explicar as sequências e vou te falar um pouco da situação dessas sequências em si. Beleza? Então, vamos lá. Sequência 1. Sou péssimo com letra, tá? Já deixa eu avisar. Todo mundo tá vendo? Sequência 1. Isso aqui é um Q, tá? Um S, isso aqui é um E, isso aqui é um 1. Beleza? A gente vai ter a primeira sequência. A primeira vai ser essa daqui, ó. Pente 2. Depois a gente vai ver aqui e vai utilizar o pente 1,5, que é aquele pente especial que eu falei para vocês lá no começo. Depois a gente vai ver aqui com o pente 1 alto. Depois a gente vai ver aqui, deixa eu ver se está todo mundo vendo. Tá. Com o pente 1 baixo. Depois a gente vai ver. Ah, Felipe, é muito. Calma que eu já vou te explicar. Não fica nervoso. Não fica nervoso. O pente meio. Vou botar assim, tá? Ó. E um 2 dividido embaixo, tá? Pente meio. Intermediário, int. E aí, a gente vai... Vou escrever desse lado aqui, que lá já tá cheio. 0. Alta. Aqui não. Bipão, aqui não. Bipão. Pelo jeito não sai, né? 0 alta.
E depois a gente vai aqui e a gente finaliza na 0B. 0 baixa. Essa é a sequência que a gente vai fazer. Beleza, Felipe, quando é que eu vou utilizar essa sequência? Ó, essa sequência é uma sequência onde tu não vai deixar nenhuma marcação. Então eu tenho um trauma de marcação. Cara, eu não posso ver uma linha que já me dá um negócio, me dá um embrulho. Então eu quero fugir das linhas. Tem gente que não gosta. Tu vais utilizar essa. Porque a ideia dessa sequência é não criar marcações. Eu vou indo para 2, depois eu vou pro pente 1,5, tá? Esse pente 1,5, ele é baixo, tá? Baixo. O pente, só uma observação aqui. O pente 1,5 alto, ele não tem necessidade de ser utilizado dentro de um degradê. Ouviu o que eu falei para ti? O pente 1,5 alto não tem necessidade de ser utilizado em um degradê. Por quê? Vamos lá, e eu já continuo explicando. O pente 2, ele tem 6 milímetros. Beleza? A máquina, ela tem 1 milímetro quando a alavanca, quando ela está na baixa. Então é 6 mais 1, eu vou ter 7 milímetros. O pente meio, o pente 1,5, ele tem 4,5 milímetros. Quando eu boto a alavanca para baixo, ele fica no alto, eu adiciono 2 milímetros. Então ele fica com 6,5 milímetros. Nessa altura de pente aqui, ó, uma diferença de meio milímetro é ridículo, tá? Tu ignora. Por isso que tu nem precisa, tá? Ignora total. Beleza? Tu não tem necessidade. Fechou, galera? Beleza. Voltando aqui. Essa sequência eu não vou utilizar marcações. Eu vou tirando todas as marcações. Inclusive na hora da 0. Na hora que eu passei a 0, meu cabelo ele tá tão bem feito já, na hora que eu for passar a 0 ele não vai criar marcação, tá tudo muito baixo. Então eu venho diminuindo bem aos pouquinhos. Então, Felipe, não gosto de marcações, não quero trabalhar de marcações, nem me adianta passar uma opção de marcações. Escolhe esse, beleza? Escolhe esse. Tudo legal. Sequência 2. Bora lá. Primeira coisa. Pente 0 baixo. Beleza? Segundo. Pente 0 int. Intermediário. Terceiro. 0 A. 0 alto. De novo. Quarto. Pente meio. Int. Intermediário. O próximo. Pente. Vou usar um setinho. Pente 1 baixo. O próximo. 1 alto. O próximo. Pente 1,5 baixo. E depois o pente 2 baixo. Que tipo de degradê que vai ser esse daqui? Esse é um degradê para ti que gosta de se apoiar em marcações. Felipe, eu gosto de me apoiar em marcações, porque eu não gosto de me perder, eu gosto de saber exatamente onde eu tô. Eu sinto que de cima para baixo, às vezes, fica mais complicado para mim. Porque eu olho e, caramba, não tô sabendo onde é que eu tô meio perdidão aqui. Cara, onde é que eu tô nessa parada aí? Tô meio perdidão, não sei muito bem. O que tu faz? Tu faz de baixo para cima, sempre se apoiando em marcações. Mas olha qual é o detalhe desse daqui. Tem gente que se apoia em marcações, mas fica com medo de tirar as marcações depois. Acontece isso. Então, essa sequência é criei, matei, criei, matei, criei, matei, criei, matei, criei, matei. Criei uma marcação, matei uma marcação. Criei uma marcação, matei uma marcação. Criei a marcação da 0. Mato com a 0 intermediária.
Criei a marcação da 0 alta, mato com a 0 intermediária. Criei a marcação da 1, mato com a marcação da 1 alta. E aí depois dessas duas aqui, tu não precisa criar marcação, tá? Essas duas aqui não precisa criar marcação, não vai criar marcação. E aí tu já faz o movimento desmarcando, com o pente 1,5 baixo e o pente 2 baixo. Mas essa é a ideia de criei e matei, criei e matei, criei e matei, criei e matei, vai ser mais tranquilo, tá? Não tem sequência certa e errada, tem a tua sequência. A sequência que é do teu coraçãozinho, né? Se essa sequência é do teu coraçãozinho, então ela é pra ti. Beleza? Essa é a sequência 2. Mas espera lá que nós temos mais. Vamos lá. Sequência 3. Ah, massa. Ó, vamos lá. Sequência 3. Sequência começa com a 0, B. Baixa. Vai anotando aí. Depois, a 0, A. Alta. Depois, o pente 1 baixo. Depois, o pente 2. Ó, eu vou botar entre parênteses a sequência, tá? Qual é a ordem? Então, olha só. Esse daqui é o primeiro pente. Esse daqui é o segundo pente. Legal? Vou botar isso daqui, ó. Ó, vou botar até aqui, ó. Ó. X. Referente à ordem. Legal? Referente à ordem, para não te perder. O que está entre parênteses é referente à ordem. Legal? Então, esse é o 3. Esse é o 4. Beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora, ó, nessa daqui, eu vou escrever para o outro lado, e a gente vai para o quinto pente, que é o 0 int. Número 5. 0 int. 0 int. Beleza? Depois do 0 int, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Eu vou para o pente meio int. Beleza. Aqui, cadê? 0. Aqui. Eu vou para o pente meio int. Ele é o número 6. Depois, eu vou nesse daqui com o pente 1 alto, que é o 7. Calma aí que confundi um pouquinho mais, né? Eu gosto muito desse, tá? Eu sei que é um pouquinho mais confuso, mas eu gosto bastante desse. Já vou explicar o que aconteceu aqui nessa loucura. Olha só. Qual é o número 1? É o 0. Baixo. Número 2, o 0. Alto. O número 3, o 1. Baixo. O número 4, o 2. Beleza? Depois que eu marquei isso daqui, eles vão ficar com as marcações bem definidas. Vai ficar definido a marcação da 0. Vai ficar definido a marcação da 0 alta. Vai ficar definido a marcação da 1. E a 2 não cria marcação, já é a parte de conexão. Então eu deixo essas marcações todas prontas e depois eu venho matando elas. O 0 intermediário vai matar a marcação da 0, que aí é o número 5. O pente meio intermediário vai matar a marcação da 0 alta. Só uma atenção aqui, tá? Às vezes, esse meio intermediário ele pode virar um meio baixo, tá? Dependendo da regulagem da tua máquina, tá? Então, aqui no 6, ele pode ter uma variação, tá? Aqui ele pode virar, presta atenção, aqui ele pode virar também um meio baixo, dependendo da regulagem da tua máquina. De acordo? Legal. Então, eu vou matando essas marcações. E depois, o pente 1 alto, eu mato a marcação da 1 baixa. Beleza?
Outro detalhe, esse pente aqui, ó, em algumas situações, você vê que aqui a gente já trabalha com um pouco menos de pente do que dos outros, né? Esse pente aqui, ó, em algumas situações, ele pode virar um pente int também. Um intermediário, dependendo do cabelo e dependendo da regulagem da máquina. Beleza? Então esse tem um... Eu deixo tudo primeiro marcado e depois venho matando todas as marcações. Porque aí, o que é bom nesse? É que nesse tu não te preocupa em matar as marcações logo de cara. Tu deixa essa preocupação lá no final. Eu crio todas as marcações, já distribuo muito bem o degradê e depois eu venho matando elas. Então eu marco na 1 baixa, eu marco na 1 alta, eu marco na 0 baixa, eu marco na 0 alta, eu marco na 1 baixa e eu conecto com a 2. Depois ficou a marcação da 0, 0 intermediária. Ficou a marcação da 0 alta, meio intermediária ou meio baixa. Ficou a marcação da 1, 1 alta ou em algumas situações 1 intermediária. E aí eu mato. Então eu crio as marcações e detono as marcações depois. Tranquilo? E agora vamos para a sequência 4. E na sequência 4, nós vamos começar com o nosso amigão lá, o 0. 0 baixo. Depois, a gente vai para o pente 1 baixo. Depois, a gente vai para o pente 2 baixo. Depois, a gente vai para 0 alta. Depois, a gente vai para o pente 1 alto. Então, nós temos esse daqui é o primeiro, esse daqui é o segundo, esse daqui é o terceiro, esse daqui, eita, é o quarto e esse daqui é o quinto. Bem menos pente, observaram? 2 pentes a menos. E de algumas sequências até 3 pentes a menos. Quando é que eu vou usar esses pentes, Felipe? Quando eu já tiver uma grande habilidade com a máquina. Quando eu vou desenvolvendo a habilidade com a máquina, vou entendendo sobre cada movimento que eu tenho que fazer, vai ficando mais fácil. E eu vou utilizando cada vez menos pentes. Cada vez menos pentes. Eu vou tirando. Chega no momento que pode tirar, por exemplo, a 0 alta. Não precisa. Então, ao invés de 5, tu fica com 4. Então, aqui é já na caminhada que tu estás como barbeiro. Tu já conseguiu fazer um degradê perfeito. Aí tu começa a pular para cá. Porque senão, pode utilizar os anteriores. Certo? Vai ser mais rápido de fazer. Tu já tens habilidade suficiente para conseguir entregar um resultado, ó. Show de bola. Beleza? Anota isso daí. Isso aí foi rapidinho, né? Então anota isso daí. Isso aí é no desenvolvimento da tua carreira. Tu vais evoluindo, tu vais crescendo, cara. Tu vais melhorando, vais entendendo o que tu precisa analisar na hora de fazer um degradê perfeito. Tu já consegue fazer um degradê perfeito. E aí tu vais fazendo cada vez mais rápido, cada vez utilizando menos pentes. Tá bom? E a gente vai para a sequência 5, que é a que eu gosto. Cara, sequência 5 é a que eu mais gosto. Legal. Qual é a próxima sequência? A próxima sequência, tu vai fazer isso daqui, ó. Vai ver 2 baixo. Esse é o primeiro. Beleza? Depois, tu vais ver 0 baixo. Esse é o segundo pente. Legal? Depois, tu vais ver com o pente 1. O pente 1 baixo. Espera aí. Essa sequência é outra. 1 baixo. É a terceira. Depois, tu vais ver com o pente 0 int. É o quarto. Depois, tu vais vir com
o pente meio int é o quinto. E depois tu vai vir com o pente 1 alto. É o sexto. Qual é o lance? Qual é o lance dessa sequência aqui, ó? O lance dessa sequência aqui, gente, tá tudo escurão, né? Mas tá dando pra ver, né? É eu limitar até onde o meu degradê vai e eu limitar da onde que ele começa. E aí depois eu trabalho esse meio. Esse meio pode variar, eu só botei um esquema aqui. Mas o lance desse daqui é limitar em cima e limitar embaixo. Por quê? Porque muita gente tem dificuldade, estou fazendo degradê, quem está fazendo de cima para baixo. Estou fazendo degradê e de repente o degradê fica muito alto. Acaba subindo demais e até arredondando a cabeça demais, coisa que tu não gostaria. Quando tu limita o ponto superior, tu já sabe, beleza, não vou passar daqui. Eu já sei até onde o 2 foi, então eu tenho limite. Quando eu marco o 0 lá embaixo, eu já sei. Legal, é esse degradê que eu vou fazer. Vai ser um degradê baixo, um degradê médio ou um degradê alto. Porque quem faz de cima para baixo, qual o problema que tu tens? Às vezes tu está fazendo de cima para baixo, o teu degradê fica lá embaixo. E tu gostaria que ele tivesse ficado mais alto. Quando eu marco aqui e eu marco aqui, eu tenho exatamente onde eu preciso trabalhar. E aí eu já não me preocupo mais. Fica mais fácil. Fica mais tranquilo. Perfeito, galera? Deu para pegar? Beleza? Então, limitou, facilitou. Legal? O que eu quero que tu faça? O que eu quero que tu faça? Eu quero que tu escolha. Escolhe um. Só escolhe um. Felipe, caramba, e agora, cara? Não sei qual escolher. Cara, só escolhe. Só escolhe. É o melhor conselho que eu posso te dar. Só escolhe. Vou fazer um evento sobre degradê e é muito importante que tu escolha e que tu já vá com uma sequência que tu escolheu para lá. Eu também vou te ajudar a escolher a sequência lá. Mas eu já quero que tu determine a sequência agora. Determina a sequência. Escolhe uma dessas. E já começa até a praticar. Vocês vão curtir demais. É um evento 100% online e 100% gratuito. Então, cara, escolhe. Já vai se preparando, vai se alongando, vai treinando aí na tua casa, com o movimento que tu escolheu, vai treinando. Nesse evento, cara, tu vai fazer só isso, tá? Tu vai fazer o melhor degradê da tua vida. É só isso que vai acontecer. Só, mais nada. Esse evento tu vai fazer o melhor degradê da tua vida. É só isso que vai acontecer contigo. Beleza? Beleza? Show de bola? Rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês coloquem de fato para rodar essa ideia de qual sequência que eu vou começar a utilizar e tal. Bota, começa praticando para que tu não seja um dos retardatários do evento que a gente vai fazer. Eu não quero que tu seja um dos retardatários, eu quero que tu seja um dos caras que vai vencer esse evento, velho. E esse evento só vai te dar o melhor degradê da tua vida, só, mais nada. Tá bom pra ti? Então beleza. Então escolhe uma sequência e a gente se vê nesse evento. Legal? Não pode ficar para trás. Não pode ficar para trás. Eu quero te ver chegando no melhor degradê da tua vida. Então, cara, se tu escolheu a tua sequência, eu quero que nesse momento tu tire um print e a gente vai com a hashtag o melhor degradê da minha vida. Bota aí. Tira um print e posta hashtag o melhor degradê da minha vida. E me marca lá no Instagram para eu saber quem é a galera. E bota qual tu escolheu, tá? Se foi a sequência 1, 2, 3, 4 ou 5. Bota aí pra mim, cara. Qual sequência que tu escolheu? Bota hashtag, tá? Posta lá. Hashtag o melhor degradê da minha vida. E aí bota sequência tal. Vamos ver qual a sequência que vai ter mais escolhas. Show de bola?